Boa tarde, então, a todas as formas de ser e estar no mundo. É um prazer receber vocês nesse encontro anual, né, que visa trazer um conhecimento de homens e também mulheres, afinal de contas, junto com os mais de 25 mil homens que compuseram a Força Expedicionária Brasileira, né, 73 enfermeiras, participando do esforço de guerra na luta contra o nazifascismo, né? E é fundamental todos vocês, todos nós, enquanto brasileiros, sabermos disso, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho do porquê a Segunda Guerra aconteceu, né? A Segunda Guerra, como vocês sabem, ela aconteceu em 1939, se estende por longos 6 anos. E era o quê? Era a decorrência de questões mal resolvidas da Primeira, né? Primeira Guerra Mundial, ela começou em 1914, perdeu em 1918, e alguns meses depois, já em 1919, se assinou o Tratado de Versalhes, né, que vai impor uma série de sanções aos países que foram derrotados, sobretudo a Alemanha. E aí eles vão trabalhar o quê? Um sentimento de vergonha nacional, a questão de uma crise sem precedentes, mais ou menos assim, ó, a mãe de vocês dizer para vocês buscarem café no bar da esquina, vocês iam lá, era R$30, mãe, faltou 5, agora é 30. Quando vocês chegavam lá com os 35, aumentou, é 40. A remarcação acontecia várias vezes ao dia. Então, quando a coisa fica um sentimento de orgulho nacional ferido, uma grave crise econômica, aí começam a aparecer os culpados, e quando aparecem os culpados, aparecem soluções mágicas também, né? Entre elas, a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, né? Soluções mágicas. Isso agora vamos arrumar quem faça as coisas pelo povo e por aí vai. E quando as coisas ficam desesperadoras, parece que soluções mágicas, né? E talvez encontrando um caldo cultural apropriado, né? Faça com que essas coisas aconteçam, né? Talvez você já tenha se perguntado como isso aconteceu na Alemanha, ninguém viu acontecer. Mas é fácil essas coisas acontecerem, não é muito difícil não. Aliás, nós já tivemos até a amostra grátis aqui no Brasil, então não é nada do outro mundo acontecer, né? Infelizmente. Então, por isso é a importância de aprendermos aqui na escola essas coisas, esses valores, desenvolver consciência crítica, né? Conseguirmos ler textos e contextos, né? É de fundamental importância. Então, essa sanção dos regimes totalitários na Europa, e a gente tem que lembrar também não só dos mais famosos, né, que é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, a gente tem que lembrar do salazarismo em Portugal e do franquismo na Espanha. Esses dois não chegaram ao fim em 1945, quando a Segunda Guerra termina. Eles ainda sobreviveram por mais 30 anos, chegando a 1975, né, com o franquismo com a morte do general Franco, aí chegou ao fim, e o salazarismo chegou ao fim em Portugal com a Revolução dos Cravos, né, feita pela jovem oficialidade do exército português. Então, os regimes totalitários não terminaram em 45, e esse ovo da serpente continua sendo chocado pelo mundo afora aí, né? Ainda mais no contexto que a gente está vivendo. Passados mais de 80 anos, a gente vê isso ainda presente, né? O Andrew Roberts, que é um historiador inglês, ele vai dizer, né, que os nazifascistas do século XXI, eles não usarão bota de cano longo nem aquelas calças sanfonadas, né? Aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade ainda de que eles ostentam bandeiras, ostentam símbolos do passado, né? Os europeus são mais discretos, né? Talvez por isso seja mais preocupante. Né? Não que aqui não seja, pelo contrário. Só para lembrar, a questão da violência é sempre presente, desrespeito às minorias, isso é uma constante, às vezes até extermínio de etnias, né? Só para a gente lembrar isso. Tá? Então, a gente tem que recordar que essa ascensão desses regimes totalitários, essa ameaça toda à democracia, ela vai ser catapultada ainda pela crise de 1929 na Bolsa de Valores, que vai arrastar todo mundo capitalista por buraco. Então isso quer dizer o quê? Que o capitalismo e essa onda democrática não respondem aos anseios das pessoas. Então, soluções autoritárias passam a ser cogitadas mesmo. E só para lembrar, né, isso é importante, né, na idade de vocês, a gente se dá conta, antes melhor, que o capitalismo e o socialismo são o quê? Formas de organizar a economia. Ditadura e democracia são regimes de governo. E aí qualquer combinação é possível. Por que isso tem que ser frisado?
Porque todos nós crescemos numa lógica de que capitalismo e democracia são sinônimos, socialismo e ditadura são sinônimos. Não necessariamente. Como eu disse, qualquer combinação aí é possível. Então, a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai ter a ascensão dos fascistas na Itália em 1922, já começa o Partido Nazista na Alemanha, é criado também nos anos 20, mas 1933 vai ser um ano fundamental porque eles conseguem várias cadeiras no Congresso, né, deles, e Hitler acaba assumindo duas funções, né, tá? E isso aí concentra o poder para eles. E aí a gente vai ver o quê? Uma crescente, eles tentando, a Alemanha tentando anexar cada vez mais territórios. A ideia é o quê? A busca do Lebensraum, né? Do espaço vital. A Alemanha buscando conquistar regiões para fornecer o quê? Matérias-primas, braços para trabalharem, para aquilo que eles nazistas diziam que ia ser o Reich de 1000 anos, né? O terceiro Reich. É importante a gente lembrar que o Japão, a Alemanha, Itália e Japão, compõem um eixo, né? São os três aliados dessas forças mais à direita, né? E o Japão tem a mesma pegada de o quê? De buscar conquistar espaço. E aí eles invadem a Manchúria na China em 31, invadem as Coreias, na verdade uma Coreia só na época, né? Anexam várias ilhas ali, arquipélagos, enfim, já estavam até de olho na Austrália. Para a gente lembrar um pouquinho, convido vocês aqui a vir por mapa, ó. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, ela foi praticamente só na Europa. Porém, ela é chamada de mundial porque lá tinham soldados, evidentemente, da Europa, e além da Europa, canadenses, russos, estadunidenses, brasileiros quase chegaram, né? O Brasil foi participar, mas quando o navio chegou na Europa, a guerra acabou. Mas calma, infelizmente morreram pessoas, mesmo assim morreram brasileiros, né? Vítima da gripe espanhola. Tá? Então ela é mundial porque tem essa participação de pessoas além da Europa. E a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, quando a Alemanha e a então União Soviética decidem invadir a Polônia. O que vai acontecer? Ela é em toda a Europa, uma parte do Oriente Médio e do Oriente Próximo, o norte da África. A gente pode considerar o Havaí, já que ele foi comprado dos Estados Unidos no século XIX, né? A gente pode considerar enquanto América, e essa parte toda aqui da Ásia dominada pelo Japão. Então esses são o que se chama de teatro de operações, né? Certo? E aqui o Brasil. Como é que o Brasil se insere nessa guerra? Bom, primeira coisa, Getúlio Vargas, que era o presidente, é bom lembrar isso, né? Nós gaúchos gostamos tanto de falar em revolução, né? Embora a gente lembre Getúlio Vargas por conta das leis trabalhistas, 13º, férias, direitos para a classe trabalhadora, a gente tem que lembrar que Getúlio Vargas era o quê? Um dos fundadores do populismo do Brasil. E o nome populismo remete a popular, né? Mas a essência do populismo é agradar a todas as classes sociais. Então, por isso que se Getúlio Vargas era mãe dos pobres, era o pai dos ricos também. Então ele vai se cercar disso de todo o apoio de todos os lados. E sempre é bom lembrar, né, nós gaúchos que gostamos tanto de revolução, né, o povo aguerrido, bravo, essa construção que a gente cresce em cima disso, que não raro é uma grande falácia, né, tá? Porque isso aí a gente vai ver melhor em setembro, a gente vai ver que a Revolta dos Farrapos não é uma revolução, até porque ela não pregava esses ideais todos de liberdade, ela falava em alforria para os negros que lutassem, não para abolição da escravidão. Seria outra coisa, certo? Mas voltando para cá, o que a gente vai ter? O Brasil é um caso sui generis, né? Porque o Brasil é o único país da América que, ao se tornar independente através de um grande acordo, ele se torna o quê? Uma monarquia, uma cópia da monarquia do seu colonizador, que é Portugal. Tanto que o nosso primeiro imperador é um português. Né? Vai feito um acordo onde a gente aceita até pagar uma indenização para Portugal, que foi prejudicado. Afinal de contas, foram só 300 anos para explorar o Brasil, né? Não chega a ser muito tempo assim. Né? E o Brasil aceita. Né? E aí a gente tem uma monarquia que vai durar 67 anos, e aí a proclamação da República é o golpe, né? Mas finalmente a República chega. E é interessante, o conceito de República é interessante, porque vem do latim res publicus, coisa pública. Uma república que tem cidadãos.
Uma monarquia sem súditos, entende? Tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter a República da Espada, logo depois da sua proclamação de 1889 até 1894, com 2 marechais. Marechal é o general que teve em guerra, como esses tiveram na Guerra do Paraguai, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Eles são o quê? Os primeiros presidentes, porque existia o receio de que a monarquia voltasse. Tanto é que se o exército era, em boa parte, republicano, a marinha era monarquista. Tanto é que em 1893 vai ter a revolta da Armada buscando restabelecer a monarquia. Não vai ter isso, mas existia a possibilidade de. Tá? E aí, depois de 1894, chegam os civis na presidência, né? Aí a gente vai ter o quê? Prudente de Moraes o primeiro, e até 1930 vai ser uma alternância, a política do café com leite. Ora sai um presidente de São Paulo, café, né, grande produtor de café, e outro presidente de Minas, grande produtor de gado leiteiro. Então vai tendo essa alternância. Getúlio Vargas vai trocar essa oligarquia por uma oligarquia gaúcha. Oligarquia é o governo de poucos, certo? E aí, em 1930, tem esse golpe de Estado e ele vai ficar 15 anos no poder, certo? E aí, em 1937, tem a proclamação do Estado Novo, onde entra numa ditadura mesmo, que prendeu, matou e torturou. É importante. Às vezes a gente lembra só da ditadura de 64, não? Fizeram, claro que fizeram, mas não foi a única. Tá? A gente lembrar disso, do ponto de vista histórico. Tá? E o que vai acontecer? O Brasil é essencial para os Estados Unidos na guerra, mas o Brasil não é contra na guerra. Por quê? O Brasil está comercializando com os envolvidos. Tá? E, aliás, o Brasil tem muitos dos seus ministros, o próprio Vargas, é um simpatizante desses regimes totalitários europeus. Tá? E o que vai acontecer, gente? Olha aqui, ó. Na região norte do país, na região amazônica, tem 3 coisas que os Estados Unidos precisam. O látex das seringueiras. Só para lembrar, né, no século XIX, a gente teve 2 ciclos econômicos, café e borracha, com látex, né? E a borracha brasileira caiu em desuso porque os ingleses levaram as sementes de seringueira e plantaram nas suas neocolônias, lá na Ásia, sobretudo a Malásia, né? Que é um clima muito parecido com o clima amazônico, entende? Certo? E também a borracha sintética dos alemães, criada no começo do século XX, certo? Aí o que vai acontecer? Ela perde, digamos assim, espaço no mercado. Então a borracha, o látex extraído das seringueiras da região amazônica vai voltar, digamos assim, a ser requisitado com a Segunda Guerra, por conta da maior demanda. Tem a bauxita também, que é um dos componentes do alumínio, para fazer a aviação, né? Os aviões são feitos de alumínio, né? Para poderem voar, resistente, porém leve, né? Não pode ser de aço, porque não decolaria, tá? E o minério de construir blindados, armas, metralhadoras, munição. Então os Estados Unidos precisa disso, certo? Para essas forças de guerra. E a pressão para o Brasil entrar do lado dos aliados é grande. E tem um outro fator que é interessante, que é a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Que vai ser conhecido como trampolim da vitória. Por quê? Os aviões que eram produzidos dos Estados Unidos para irem para a Europa não tinha reabastecimento em voo como hoje. Hoje sai uma mangueirinha do avião maior e passa a querosene desses aviões, eles cruzam o Atlântico e em algumas horas pode estar em qualquer lugar do mundo. Na Segunda Guerra não, esses aviões iam em navios desmontados, demorava o quê? 2, 3 semanas, chegava lá na Europa, tinham que tirar do navio, montar o avião e por aí vai, para eles entrarem em combate. Aqui não, ó, Natal, por isso o nome trampolim, ó, podia passar aqui, fazer uma escala em alguma ilha aqui no meio do Atlântico e começar a fazer essas escalas aqui na África, até chegar na Europa. Então eles vinham voando dos Estados Unidos, fazendo escalas pelo caminho, né? Aqui já no Brasil, e se construiu uma grande base aérea a partir de 1942 aqui em Natal. Por que a partir de 42 só? Vai acontecer o seguinte, como o Brasil já está vendendo, como eu falei antes, esses produtos e também mantimentos para os Estados Unidos, os submarinos alemães e italianos começam a afundar, torpedear esses navios cargueiros brasileiros. Por uma questão econômica, o que acontece? Os navios cargueiros nessa época, eles levam cargas, mas também levam pessoas, que é uma forma mais barata de viajar, certo? Então, quando esses navios eram torpedeados, se perdia toda a carga e se perdia também. Resolvam o que tem que resolver, depois vocês voltam, tá?
Aí o que vai acontecer? Se perde a carga, o Brasil perde divisas com isso e perde vidas humanas. E aí a grande mídia da época, o que é a grande mídia da época? A grande mídia da época é jornal e rádio. E o rádio mais ainda, né? Porque, gente, anos 40, mais da metade da população brasileira é analfabeta de fato. Não é analfabeta funcional como é hoje. Não, analfabeta de fato. Então o rádio tem um peso muito grande. Então vai ter uma grande pressão dos Estados Unidos e também uma pressão interna, porque está se perdendo o quê? Vidas brasileiras, recursos brasileiros, matéria-prima do Brasil, o Brasil está sendo prejudicado. E aí o Brasil, o governo de Vargas, em agosto de 42, ele declara guerra. Não ao eixo, declara guerra à Alemanha e à Itália, certo? E aí vai demorar mais 2 anos até o Brasil entrar efetivamente em guerra, né? Em 1944. Mas agora já devia ter aberto a fala do Pedro Moreira Lima. Pedro Moreira Lima, ele é filho de Rui Moreira Lima. A gente vai falar um pouco do Rui, sempre tem que falar do Rui. Por quê? Rui Moreira Lima foi piloto da Força Aérea Brasileira, que foi criada em 1941. Em 1944, 3 anos depois, ela já estava em combate militar na Segunda Guerra. Certo? Rui Moreira Lima fez 93 missões de guerra. Sabe qual é o padrão de um piloto estadunidense, de um piloto inglês? 25 missões e volta para casa. Claro, aí vão outros, porque vão substitutos, né? Se for necessário, 1 ano depois, às vezes até mais, aí ele volta para cumprir mais 25. Os pilotos brasileiros, todos eles, como não tinham recompletamento, não tinham substitutos, eles cumpriram 60, 80, 93 missões como Rui, 100 missões como Roberto Torres, 4 vezes o que era usual. E Rui Moreira Lima, além disso, ele era comandante da base aérea de Santa Cruz em 1964, quando estourou o golpe civil-militar que instaurou uma ditadura no Brasil. Imaginem isso se fosse uma pessoa, Rui Moreira Lima, que pensasse só no seu umbigo, só na sua vida. Tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, comandando uma das principais bases do país e os militares assumindo o poder. Seria o cenário perfeito se ele pensasse só nele. Mas ele tinha ideais de democracia presentes, né? Ele entendia que militares têm que cumprir a Constituição e não ser essa, entre aspas, salvaguarda moral da nação, como se acredita, certo? Então ele vai ser o quê? Vai ser preso, vai ser torturado, enfim, vou deixar o filho dele contar um pouquinho dessa história. Tá tudo bem aí atrás, pessoal? Boa tarde, amigos do colégio. José Milton Pontes. O professor Celso me pediu para fazer uma rápida. Assim fala um pouquinho do canal. Em 1941 fui criado o Ministério da Economia. Em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo. Alemanha, Itália e Japão. Em 1943, foi criado o primeiro eficaz e já mais das eficazes já estavam todos em treinamento e em 1945 nós estávamos na guerra. Foram 1 ano a 10 meses de guerra. Guerra e treinamento. Nós levamos um grupo de casa cultural com 480 homens, 485 homens e 46 pilotos de caça. Mas era uma ideia muito forte. 9 pilotos morreram, 3 foram abatidos, 2 foram feitos prisioneiros, 3 foram abatidos, 3 prisioneiros, 3 abatidos e 2 abatidos caíram em território inimigo, sendo que um caiu em território inimigo e conseguiu depois uma caminhada de 30 dias, perdendo 30 quilos, conseguiu escapar dos alemães, voltando ao território inimigo. Você vê que em abril, na oficina Primavera, o grupo de caça tinha 22 pilotos. E para que continuasse efetivo, cada piloto fazia uma média de 3 missões de guerra por dia. Era uma coisa rara. Meu pai, quer dizer, o Rui Moreira Lima, teve 94 missões de guerra, sendo que 9 delas foram violentamente abatidos
que conseguiu inventar, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Foi duro, a coisa foi dura. Mas todo mundo pensa que meu pai foi somente a guerra. Não, meu pai morreu com 94 anos de guerra e a guerra levou um ano de sua vida. A vida do meu pai como militar sempre foi em defesa da legalidade, da democracia e da soberania nacional. Em 1964, ele pagou um preço muito grave por ter defendido a democracia e a legalidade. Ele foi preso, foi caçado, foi torturado, foi impedido de exercer sua profissão e quase morto, que queriam ele morto e desaparecido. Com o tempo, ele escreveu o livro Santa Pula, que tem o documentário Santa Pula, que vale a pena vocês assistirem lá no YouTube. Ele, depois da Constituição de 88, ele na Justiça Comum, ele conseguiu o posto de Major Brigadeiro. Em 2017, ele conseguiu para mim o seu último posto, o Tenente Brigadeiro. E pasme, foi caçado novamente, caçaram a patente da Tenente Brigadeiro, voltando a Major Brigadeiro, com a alegação que meu pai não era piloto. Essa é a violência da ditadura. Então, meninas, não acreditem em ditadura. A ditadura parece muito bela. Sempre eles começam com um bom discurso, ordem, democracia, fim da violência, fim da corrupção, e no final não é nada disso. É morte, dor e sofrimento. Não embarquem nessa. A democracia é o melhor modelo de governo que existe. Então, terminando aqui para vocês. Hoje a todos vocês, alunos e alunos, obrigado, César, pela oportunidade que você está dando de divulgar a história do primeiro grupo de caça. E Adelphi, Santa Pua, Brasil. A Adelphi era a marca de um cigarro, né? Os soldados dos Estados Unidos ganhavam o Strike. Os brasileiros ganhavam a Adelphi, né? Que era uma marca brasileira. E acabou sendo uma saudação das reuniões entre eles, tá? Santa Pua, depois eu vou deixar para quem o Capitão Fortunato no documentário após o recreio vai explicar o símbolo ali, aquele do avestruz segurando um escudo, um cruzeiro. Mas o símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando, né? Vocês certamente já viram, tá? Por que isso? Porque lá em 42, quando o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália, o que vai acontecer? Os jornalistas da época, as pessoas da rua diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí, em 44, eles vão para a guerra. Né? E aí eles adotaram o símbolo da cobra fumando justamente por isso. Tá? É verdade que o Brasil tem um dos armamentos mais poderosos que tem? Na época? É. Não, Ele também, mais ou menos. Não, ele teve contato com o que tinha de mais moderno na época, né? E antes não tinha. É quando ele vai para a Segunda Guerra que ele tem contato assim, com alguns blindados, mais o P-47, que é um avião caça-bombardeiro, né? Que é um dos mais modernos na época. Aí o Brasil, os Estados Unidos repassa para isso, para ele, na operação que se chama Land-Lease, que é o que é todo o mesmo material que eles usavam, eles repassavam para os aliados, né? Então a União Soviética recebia, a Inglaterra recebia, o Brasil recebia, o México também, importante lembrar isso, né, em termos de América Latina. Só quem participou da Segunda Guerra Mundial oficialmente foi o Brasil e o México, os dois com o P-47, que é esse avião aqui. Tá? Esse aqui é o do Nero Moura, que era o comandante do esquadrão, por isso que ele tem o número 1. Tá? Então, esse avião era assim um dos mais modernos na época. Esse aqui, que tem o número 2, era do irmão dele. Nossa, quase fui abatido de verdade agora. Esse é o do Danilo Moura. E é interessante que ele foi abatido, né? E aí ele voltou a pé para a base, caminhando mais de 400 quilômetros. E eu costumo dizer que se ele não fosse brasileiro e sim estadunidense ou inglês, a história dele teria virado filme. Porque é épica a história dele. Ele volta caminhando, passa por soldados alemães, pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Claro, a primeira coisa, tirou o uniforme de piloto, né? Arrumou uma roupa civil e aí, ele, se não tiver ajuda de alguém, de algum partisano, enfim, ele vai ter que bater no varal de alguém, pegar a roupa, porque ele tem que se misturar na população civil. Porque se os alemães pegam ele, poderiam prendê-lo, matá-lo, enfim. E aí ele vem caminhando.
E aí deram dinheiro para ele se alimentar, ele se alimentou e ele estava meio barbudo, meio cabeludo. Ele entrou numa cidade, numa barbearia, estava cheio de soldados alemães. Aí ele foi lá e sentou normal, cumprimentou os alemães com a sentadinha normal, porque ele, claro, se eu volto para trás agora eles vão desconfiar, né? Vão vir atrás de mim, saber quem eu sou, coisa e tal, né? Aí ele ficou lá normal, mas tem um texto até que eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, que é A Fuga do Danilo, que vocês lendo aquele texto, vocês vão entender por que isso daria um filme, né? Mas como a gente não tem, digamos assim, se confunde muito, né? O fato da história militar, ela não é tão integrada no Brasil, nem na própria academia, muitas vezes, né? Tem os próprios cursos de história. Aliás, eu costumo brincar, né? O professor de história que gosta de assuntos militares toma pedrada de todos os lados. Nos cursos de história, ele é visto como uma pessoa potencialmente de direita, né? Já se ele vai buscar acessar algum arquivo em algum quartel, já vão pensar, mas o que esse cara comunista está fazendo aqui? Então é uma vida dura, né, de quem gosta desses assuntos. Mas a história militar, sim, ela tem que se integrar com a história social, a história política, a história econômica, porque tudo está integrado, né? Na verdade, a história é uma só, a gente tem essa estranha mania de dividir, né? Vocês lá no Fundamental não aprendem história assim, pré-história. Já é errado, então o nome é errado. Porque o fato de não ter escrita, não tem. Claro que é história. Depois a antiga, a medieval, a moderna, a contemporânea, mas tudo se interliga. Né? Por exemplo, na Idade Moderna, o que acontece na Europa lá, vai influenciar o que acontece no Brasil aqui, a era dos descobrimentos, as grandes navegações, vai acabar se interligando, sem dúvida nenhuma. E aqui eu queria mostrar para vocês alguns modelos, comentando, né? Por exemplo, esse B-24 Liberator aqui, ele era da Marinha Americana, mas atuava em Natal, aqui no Brasil. Depois de 42, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha e Itália, eles já começaram a construir a base. Aquela base foi construída pelos Estados Unidos. Hoje ela é da Força Aérea. Tá? Então, olha o nome que bonito desse Galloping Ghost in Brazilian Coast. Alguma coisa, um fantasma galopante da costa brasileira. Que é justamente para quê? Para bombardear os submarinos alemães e italianos que estão no Atlântico, né? Justamente eles estão aí para quê? Para evitar que os cargueiros levem matéria-prima e mantimentos para os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, já antes do Brasil ir para a Europa, já está aqui de alguma forma dando suporte. Esses dois aviões aqui, ó, são P-40, base aérea de Recife, base aérea de Salvador, base aérea de Natal, base aérea de Fortaleza. É dotado com esses P-40, que é justamente para garantir a integridade aqui, porque os alemães vêm invadir aqui, né? Porque os alemães também tinham interesse nessas matérias-primas. Os alemães teriam interesse, eventualmente, em destruir essa base de Natal. Afinal, essa base é onde estavam partindo os aviões para ir lutar contra eles, né? Essa aqui é uma história interessante, ó. É um Vulti, é um avião aqui que saía aqui de Canoas. Esse aqui jogou bombas e submarinos aqui em Araranguá, Santa Catarina, e, segundo o Nelson lá dos Filhos, né, carece de comprovação, um submarino em Torres. Tá? Esse aqui que saiu. Mas é interessante lembrar, a pista da base aérea de Canoas aqui, ela é dos anos 30. Mas não tinha nem força aérea ainda, ela era usada pela Aeropostal, uma empresa francesa, que transportava cargas e passageiros, né? Mas supostamente ele teria bombardeado um submarino que veio até Torres, um submarino nazista. Sim, submarino alemão. Isso. Falando de submarino alemão, aqui a gente tem o Arará. Esse aqui, ó, depois vocês vão ver aqui, tá escrito ali embaixo dele, ó, doado a FAB pelo povo carioca. As pessoas tinham campanhas para as pessoas doarem aliança para o ouro ser vendido, para ser gasto esse dinheiro no esforço de guerra, doação de panelas, enfim. Então o Arará, ele vai em 1943, ele vai afundar o submarino na costa do Rio de Janeiro, na região de Cabo Frio, né? Então, ó, a guerra já começou aqui no Brasil. O Brasil já está com o apoio dos Estados Unidos, diretamente, e também com as suas forças armadas, né? Também apoiadas, já lutando contra esses submarinos aqui. E aí, quando ele vai para a guerra, ele vai com o P-47, né? É interessante lembrar, né? Eu falei Argentina, falei México e Brasil. A Argentina não participou oficialmente, mas ela enviava pilotos para lutarem com a RAF, com a Força Aérea Inglesa, né? Interessante a gente lembrar disso. Aqui a gente tem alguns veículos, né? Todos, e aí a
A Rafaela perguntava ali sobre o que tinha de moderno. Gente, as Forças Armadas brasileiras antes da Segunda Guerra, elas eram hipomóveis. Ou seja, uma peça de artilharia, um canhão, ele era puxado por cavalos. Então a gente vai ter um salto de modernização com a Segunda Guerra, né? Interessante isso. Então aqui a gente vê veículos Dodge, né? Um caminhão, 2 viaturas, uma ambulância da FAB, né? Certo? Justamente para atuar lá na Itália. Mas, olha só, eu falava, né? Foram 25 mil diga pra lá. Se acontecesse na guerra hoje em dia, o Brasil teria armas? Essa pergunta é muito estranha, né? Uma guerra, mas seria uma guerra para quê? Para projetar força no mundo, tipo o xerife do planeta dos Estados Unidos, ou para se defender só? Para se defender. Para se defender, eu não sei, porque uma guerra a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina, né? Por que eu digo isso? Por exemplo, se pegar a guerra do futebol na América Central, que foi em 1969, Honduras contra El Salvador, ela durou 96 horas. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Né? A gente nunca sabe exatamente como ela vai. Então, se for um conflito de longa duração, não vai ter perna para isso. Né? Não vai ter mesmo. Mas um conflito de curta duração para se defender, sim. Claro, tem um déficit técnico tecnológico atual? Tem. Isso é inegável. Tá? Mas, enfim, são orçamentos diferentes. Né? Os Estados Unidos têm que se preocupar com isso, porque ele tenta projetar força, ele tenta ser uma espécie de xerife do planeta. O Brasil não tem essa pretensão. O Brasil tem que se defender só. Né? Por isso que é importante a defesa da soberania, dessas coisas, por aí vai. Né? Respondi a tua pergunta? Tá? Indo adiante, aqui foram 25.332 soldados da Força Expedicionária Brasileira. Só que quando eles chegam na Europa, o uniforme deles é um verde escuro, um verde acinzentado, muito parecido com o dos alemães. Não é uma boa ideia tu ir para uma guerra com um uniforme parecido com o do teu inimigo, né? E aí esse uniforme aqui, ó, já é nas cores, ou o mesmo uniforme que os Estados Unidos usavam. O fuzil, um Springfield, tudo é equipamento, dos Estados Unidos, só botava a insígnia, né? Ali da cobra fumando para mostrar que era um soldado brasileiro, mas eles recebem esse uniforme e equipamento lá. Certo? Justamente para evitar qualquer perigo, qualquer confusão e por aí vai. Tem um livro do Rubem Alves, que é muito bom, que ele narra como eles. O cotidiano da guerra começa dentro do navio. Eles embarcam no Rio de Janeiro. Quando eles embarcam no Rio de Janeiro, em 44, eles não sabem para onde vão. Nem pode saber, porque, sei lá, o soldado, quando estava com a namorada, quando estava com uma amiga ia numa festa, falava com outra amiga, dessa amiga, quem tira ela, a amiga, para dançar, é um espião. Isso é muito comum. Os espiões andam por aí, em tempos de guerra eles andam mais ainda, né? Então, por isso não se dizia para onde ir, eles vão saber dentro do navio. Como não tem internet, não tem que passar mensagem, nada, já podiam saber, que eu estava no meio da Atlântica, mas estamos empreitados, sabe? Tá? Então, um desses soldados brasileiros, ele era filho de espanhóis, ele já tinha sido voluntário de 1936 a 1939 na Guerra Civil Espanhola, nas Brigadas Vermelhas. Né? E aí ele sobrevive, volta para o Brasil e ele, quando o Brasil declara a guerra, ele se voluntaria. Porque ele diz a necessidade de combater o fascismo no mundo, né? Fantástico isso. Imagina, tu vem de uma guerra e tu é voluntário para outra. O meu avô paterno, por exemplo, lutou na Primeira Guerra Mundial para lutar igual ao Austro-Hungria, ele não quis ficar para a Segunda. Ainda bem, porque provavelmente estaria do lado errado da história, né? Não querendo ser maniqueísta, mas o nazismo é o lado errado dessa história. E tem que ser chamado assim. Tá? Aqui a gente tem um piloto, né? Piloto eu não vou falar muito, porque a gente tem um documentário inteiro para fazer do processo. Isso aqui é interessante, porque foi a Estrela que lançou um Falcon piloto e na caixinha vem um P-47 pintado na arte da caixa. Né? Claro que esse aqui eu vou ter algumas coisas a mais, né? Um colete ali. Esse colete aqui é interessante, né? Ele é chamado nos Estados Unidos de Mae West, que era uma atriz estadunidense, digamos, hollywoodiana, né? Digamos, com seios avantajados.
E quando esse colete infla, fica aqui. Por isso, aqui no Brasil o pessoal já mais moderado chamava o pessoal de papo amarelo. E esse aqui é interessante, porque esse aqui é um soldado na borracha, gente. Olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei da bauxita, que é um dos componentes do alumínio, do minério de ferro, do látex? Que teve nos anos 40, com a entrada do Brasil na guerra, que vai ter uma reedição do ciclo da borracha, que havia perdido espaço, a borracha brasileira. Pois é, vai ter. Funcionava assim no Nordeste, ó. Recrutamento de nenhum rapaz, até os 45 anos, nós rapazes podemos ser convocados para a guerra, até os 45, depois não é nem reservista mais, a gente é veterano, tá? Então, ninguém é convidado, porque se for convite pode dizer que não, né? Não, é convocação, é obrigatório ir. Só que no Nordeste teve uma peculiaridade, se dizia assim, ó, chegava nas cidades para convocação, ó, precisamos de ti para ir para a guerra. Não, mas eu não quero, olha só, eu estou para casar, eu estou apaixonado. Conheci uma moça linda, eu não quero, eu tenho medo de levar tiro, eu não quero, não é a minha. Não, mas olha só, tem uma coisinha para ti aqui que é melhor. Tu não precisa ir para a Europa, tu vai para a região amazônica extrair látex das seringueiras. Ah, não tem alemão lá? Não tem. Não tem gente que dá tiro lá? Não tem nada de tiro, não é guerra. Tu vai lá só para o meio do mar extrair látex. Tá? Olha só, os soldados brasileiros, mais de 25 mil homens que foram para a Itália, morreu menos de 500. Os soldados da borracha foram 50 mil. A maioria cearenses. Morreu 25 mil. Morreu metade. Mas como é que eles morriam se não tinha tiro? Eles ficavam isolados na floresta. Vai assim, ó, um barquinho te levava, te largava tudo, daqui a 10 km largava outro, daqui a 10 km largava outro, ó, tu vai cobrir essa área extraindo látex. Daqui a 15 dias a gente passa de volta para te pegar e pegar o látex que tu pegou. Te dava um saquinho com arroz, alguma coisa, um pouquinho de sal. Tá, mas vem cá, uma carninha, essa espingarda que tu tem é esse, uma onça te atacar ou para te matar macaco, para tu te alimentar. E os caras ficavam sozinhos no mato, 15 dias. Então imagina, sei lá, no terceiro dia tu é picado por um mosquito e contrai malária. Tu vai passar a noite dormindo numa rede tremendo, tendo convulsões, então desnutrição, sei lá, tu não era bom no tiro, não conseguiu matar o macaco era mais esperto, sei lá, né? Então tu morreu desnutrido, morreu de malária, várias possibilidades de morrer. Detalhe, acabou a guerra, dos 25 mil que não morreram, a maioria pela região amazônica, porque não tinha grana para voltar para o Ceará ou para outro estado do Nordeste. A mulher ficou lá, casou com uma cabocla, uma indígena, ficou por lá, uma ribeirinha, ficou morando por lá. Tem até documentários sobre isso e os soldados da... E aí vocês imaginam, se os soldados da Força Expedicionária Brasileira foram lutar na Europa, coisa e tal, quando voltaram, porque eles foram para lá para quê? Para acabar com o nazifascismo. Só que quando eles voltam para o Brasil, eles têm um governo que é um governo autoritário e simpático ao nazifascismo. Então esses caras que tiveram contato com o que tinha de mais moderno em termos de armamento, equipamento, doutrina, técnicas, em vez de serem usados nas escolas militares, nos principais quartéis, eles vão ser totalmente separados e jogados em lugares totalmente distantes. Para quê? Para não subir, para não ter influência política. Mesmo assim, Vargas cai. Quem assume é o Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da guerra dele. E aí que ele volta em 51, reeleito, aí ele volta nos braços do povo, né? Aí ele vai ser pela primeira vez, né? Reeleito, vai ser eleito pela primeira vez, melhor dizendo. E aí ele vai até 54, quando ele comete o suicídio. Aquele golpe civil-militar de 64 era para ter acontecido em 54. Não aconteceu por quê? O suicídio de Vargas vai gerar uma comoção popular que inviabiliza. Porque um golpe ou não, querendo ou não, ele precisa de um certo apoio popular, uma aceitação. Né? E é aquilo que o Pedro falou. As promessas de ser contra a corrupção, de ser contra o absurdo, de ser contra a violência, isso é uma coisa. O perigo comunista, entender o perigo comunista lá nos anos 50, perfeitamente compreensível. A gente está no auge da Guerra Fria, os anos 50 e os anos 60. Agora, o discurso anticomunista em 2018, em 2022, em 2026, eu gostaria de lembrar que a União Soviética se extinguiu em 1991.
socialismo real acabou. A Rússia hoje é um país do capitalismo periférico, como é o Brasil. Então é bom a gente lembrar essas coisas e não entrar em certos discursos, né? Bueno, olha aqui. Pensado no Brasil, Walt Disney criou o Zé Carioca. Para quê? Para aproximar Brasil e Estados Unidos no contexto da guerra. Né? Então tem o Alô Amigos lá, onde está o quê? Quem é que está passeando junto pela praia de Copacabana? Pato Donald, Zé Carioca e o Panchito, que é um galo mexicano. Casualmente Brasil e México são os que embarcaram e foram para a Europa lutar com os Estados Unidos. Né? E é interessante como o Zé Carioca ele é construído, né? Ele é construído como um malandro do Morro do Rio e que não gosta de pagar as contas. Tem a Nacoseca, né? A Nacoseca é uma associação que os caras faziam mil e um planos para conseguir pegar o Zé Carioca e cobrar eles. Mas o Zé Carioca sempre conseguia fugir deles. Né? Então a gente é visto como pessoas que não pagam suas contas, como somos malandros, assim como que nós éramos apresentados, né? Para a gente ver isso. Certo? Alguma pergunta? Nada? Por que ele se matou? Ele deixou uma coisa, cara. Não, ele deixou a carta testamento, que tá, olha, é difícil a praça brasileira que não tem um cantinho lá a carta testamento dele, né? Mas essa questão de várias denúncias, e o que precipitou também foi uma tentativa de um segurança pessoal. Na verdade, dizem até que ele criou rapaz, né, desde cedo, que era uma espécie de era guarda-costas dele, né, o Fortunato, que ele acabou fazendo um atentado contra Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um jornalista que atacava muito o governo, né? E aí, nesse atentado, morreu um major da aeronáutica, e não o Carlos Lacerda. Aí os militares não curtiram, queriam uma averiguação, tudo, e a pressão aumentou e ele acabou cometendo suicídio daí. Que na verdade foi uma aula de política dele, né? Porque ele sabia o que queriam fazer o golpe. Sem querer defender Getúlio, que era um ditador, né? Mas quem queria derrubar também queria instaurar uma ditadura. Em 55, vai ter a revolta de Jacareacanga, né? Onde o Brigadeiro Veloso leva os aviões para a Serra do Cachimbo, no sul do Pará, e de lá tu vai tentar orquestrar um golpe. Quem vai lá para debelar esse golpe em 55? Nosso Rui Moreira Lima. Né? E aí tem uma passagem do livro, do Rui, e do livro escrito pelo Pedro, pelo filho dele, com a Elisa Piccolo, que é muito bom, que ele vai dizer o seguinte: eles conheciam no tempo da escola, né, esses militares antigos que estiveram na Força Aérea Brasileira nos anos 40, 50 e 60, e eles eram da Escola Militar do Realengo, no Rio. Eles tiveram a mesma formação dos oficiais do Exército, porque depois que vai ser criada a aeronáutica, eles sofreram aeronáutica, né? Então eles conheciam, o Brigadeiro Veloso e o Rui se conheciam, né? O Rui era tenente na época. Não, já era, em 55 já era mais. Não me lembro a patente que ele era, mas já era mais. Aí o Rui, tá, mas o que houve, Arataca? Chamando para por que tu entrou nessa? Rui? Não, o texto é fantástico, porque o Brigadeiro Veloso ele fala o seguinte para ele, tu notou que, cara, não deu certo, não é que eu pensei errado, eu pensei no certo, eu fiz o que eu fiquei de fazer. Quem ia vir aqui para ajudar, não veio tu para atrapalhar. Veio tu para me prender. Mas aí o Brigadeiro Veloso me fala assim ainda, isso, eu vou estar em 3, 4 meses, eu vou estar solto. Vão me botar no quartel, trabalhando atrás de uma mesa, no quartel da Força Aérea, atrás de uma mesa, aí tá tudo certo. E isso não acaba aqui, isso vai continuar, vão ter novas tentativas. Olha isso em 55. Em 61 a gente tem a tentativa de golpe, quando o Jânio Quadros renuncia e o João Goulart está em missão diplomática na China, né? Se questiona e não se quer dar posse em qualquer lugar do mundo. É o seguinte, presidente ou o presidente ou a presidente, sei lá, morreu, sofreu impeachment, renunciou, assume o vice. Mas eu não gosto do vice. Não, mas a Constituição diz que é o vice. Não precisa tu gostar do vice. A Constituição não existe para isso, para ser cumprida. Né? E o vice era João Goulart. Aí não se quer dar posse para João Goulart, se quer dar um golpe ali. E esse golpe só é barrado por duas coisas, né?
Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, ele cria a cadeia da legalidade. Ele tem esse nome porque a cadeia de rádio, ele pegou os equipamentos da Rádio Guaíba, que fica ali na rua Caldas Júnior, agora é Record, né, que comprou, pega esse equipamento e leva para o subsolo do Palácio Piratini. E de lá ele faz programas diários, conclamando as pessoas a resistirem e garantirem a posse de João Goulart, né, para garantir a defesa da Constituição. E aqui em Canoas tinha, sabe a praça, o avião ali da praça? É um Gloster Meteor. É um avião que os ingleses desenvolveram na Segunda Guerra, porque ele já é a reação, ele não é mais a pistão, ele não é hélice, né? Ele tem uma velocidade maior e ele é desenvolvido para combater as bombas voadoras alemãs, que são os ancestrais dos atuais mísseis de cruzeiro. Tá? Aí o que acontece? Os aviões não conseguiam abater a bomba, mas eles já vão ser criados no final da guerra. Esses aviões acabam uma guerra com excedente, a produção bélica de um país em guerra, um país que for potência, no caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, é enorme. Bom, os Estados Unidos venceu a guerra, a Inglaterra também. O que vai acontecer? Só que a Inglaterra teve o seu território destruído também, né? Bom lembrar, né? Não foi o único país que não foi invadido na Europa, não foi dominado pelos nazistas na Europa, mas sofreu pesados bombardeios. Já o parque industrial dos Estados Unidos não foi afetado. Os Estados Unidos só foi afetado no Havaí. Tá? Não tinha indústria nenhuma lá. Tá? Era um ponto estratégico, fácil, sim, isso sim, não tinha nenhuma. Tá? Mas o que vai acontecer daí? Os Estados Unidos têm um excedente de guerra que vende para os outros países. É muito mais barato tu vender esse excedente de guerra do que tu trazer de volta. Até porque tu vai trazer de volta, vai estar obsoleto, vai estar já um pouco deteriorado, então tu vende para outros países. Tá? E é o que a Inglaterra faz em 54 com esses Gloster Meteor. Ela precisa se recuperar, eles foram construídos novos, nem esses Gloster nem é excedente de guerra, não. Que foram usados e sobraram, foram construídos zerinho, foram trocados por toneladas e toneladas de algodão. E aí o que se cogita? Usar esses aviões, aquele da Praça do Avião, que é um Gloster, se cogita bombardear o Palácio Piratini para acabar com o movimento da legalidade. E aí o comandante Alfeu e vários outros sargentos vão botar sacos de areia pela pista e vão murchar os pneus desses aviões para eles não decolarem. Imagina um avião saindo daqui de Canoas e bombardear o Palácio Piratini em Porto Alegre. Isso é um estopim para uma própria guerra civil. O governo usando seus meios militares contra o seu próprio povo. Isso vai acontecer onde? Na Costa Rica, em 1948. E aí acontece, olha só, os Estados Unidos venderam 4 Mustangs para eles. Sabe quanto? $1 cada um. Preço simbólico, só por uma questão alfandegária, tem que entender. Aí vende a $1 cada um. E foram usados contra o povo. Depois disso, a Costa Rica, o que faz? Opta por não ter mais forças armadas. Só que a Costa Rica é pequena, né? O Brasil talvez não seja uma boa ideia abrir mão de forças armadas, né? Não é isso. Tem que ter forças armadas, mas que cumpra a Constituição. Que não se cria essa lógica que a gente tem aí, o senso comum, de achar que a salvaguarda moral da nação, que os militares jamais serão corruptos, que os militares não, nada disso. Militares civis podem ser corruptos, não tem nenhuma garantia disso. Tá? E aí, voltando aí da legalidade, além dessa resistência aqui de Leonel Brizola, teve a manobra de Tancredo Neves, né? O avô do Aécio. O Tancredo Neves, que foi eleito presidente em 1985 pelo Colégio Eleitoral, como saímos da ditadura, né? Ele vai ser eleito, mas não assume, porque ele fica doente, quem assume é José Sarney, que é um dos períodos da ditadura. A carreira política dele foi toda construída como prefeito interventor em São Luís. E aí o que vai acontecer? Ele não assume. Mas ele lá em 64, 21 anos antes, ele 21 não, 24, em 61 não, 64, ele faz o quê? Ele chama essas forças conservadoras e diz assim, ó, não, vamos garantir a posse de João Goulart, só que a gente implementa o parlamentarismo daí, que restringe os poderes dele. Tá? E aí o golpe foi suspenso mais uma vez. Mais alguma pergunta? Choro, lamúria, lamentação? Porque aí a gente pode começar o documentário Santa Rua do Érico de Castro, que conta essa história da Força Aérea. O que eu vou pedir? A gente pode começar o documentário agora, vocês vão para o recreio normalmente, mas o que eu vou pedir? Quando der o sinal, então terminar o recreio, que venham todos, que a gente abre e continue o documentário. Por que eu estou pedindo isso? Por razões óbvias, né? De 3 a 3 minutos vai entrar um pela porta, aí atrapalha quem está vendo, né?
Então, quando der o sinal, eu vou esperar 5 minutinhos e vou ligar o documentário. Tá? Só para dar uma contribuição sobre o que o César falou sobre a morte do Getúlio Vargas, existe na biblioteca um livro do Rubem Fonseca que tem vários exemplares, então a maioria de vocês conseguiria retirar ali para levar para casa, tá? Que fala exatamente sobre um pouco antes de acontecer a morte do Getúlio Vargas, então, né, quando esse segurança dele tenta assassinar o Carlos Lacerda e acerta também um general, se eu não me engano, né? O Major. Então esse livro ele é bem interessante, do Rubem Fonseca, esse vocês conseguem vários exemplares ali na biblioteca, tá? Mas só pra gente finalizar, então, com chave de ouro a apresentação do professor, eu vou pedir uma salva de palmas aí pra ele. Olha aí!